Meu querido irmão e meu amado amigo, estamos juntos mais uma vez para mais uma mensagem da palavra do Senhor. Eu rogo que, em nome do Senhor Jesus, você seja abençoado juntamente com a sua família durante todo este dia, que a palavra de Deus possa estar te abençoando, possa estar enchendo o teu coração de alegria, de paz, fazendo que conheçamos mais de perto este grande Deus desta grande palavra. Continuamos sobre o nosso assunto, o nosso tema, a fé pelo ouvir, baseado em Romanos capítulo 10, versículo 17, um texto escrito pelo apóstolo Paulo, o ex-perseguidor da igreja do Senhor Jesus. Nesta mensagem, eu quero trazer um subtema, cheio do Espírito Santo. Para isto, gostaria de ler Atos capítulo 13, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo. Espera aqui. Mas Lucas está se referindo ao mesmo Paulo e Saulo do capítulo 9, aquele Paulo que respirava ameaças e mortes contra os servos, os discípulos do Senhor Jesus? Sim, exatamente. Lucas está se referindo àquele mesmo Saulo do capítulo 9, aqui no capítulo 13. Ele agora diz que Paulo estava cheio do Espírito Santo. Não há nenhuma contradição naquilo que Lucas escreveu. Nós vamos ver isto no decorrer das nossas mensagens a partir de agora. Porém, para falar sobre Paulo cheio do Espírito Santo, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Espírito Santo, o encher do Espírito Santo. Por que cheio do Espírito Santo? Vamos orar, vamos pedir a Deus que nos dê a compreensão através do Espírito Santo para compreender a sua palavra. Oremos então. Senhor, obrigado por estarmos juntos mais uma vez diante do Senhor e diante da tua santa e bendita palavra. Rogamos que o Espírito do Senhor esteja usando a tua palavra como instrumento sondador que ela é, para sondar as nossas vidas, sondar o nosso coração, o nosso íntimo, os nossos pensamentos. Dá-nos a compreensão pelo Espírito para que possamos conhecer mais a tua palavra, os teus pensamentos, os teus desígnios e, sobretudo, a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós através dessa mensagem. No nome do Senhor Jesus eu oro. Amém. Cheio do Espírito Santo. É interessante, queridos, que em Atos capítulo 1, Jesus prometeu mandar o Espírito Santo. No capítulo 1 de Atos, ele disse aos seus discípulos: ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Ele disse que enviaria o Espírito Santo para estar revestindo naquela obra missionária, naquela obra de pregação, naquela obra de testemunho, para que eles fossem fortalecidos e sob o poder do Espírito Santo, sob a força do Espírito Santo, eles pudessem estarem testemunhando do Senhor Jesus. O encher-se do Espírito, ou receber o Espírito, tinha uma finalidade de fazerem os discípulos testemunhas da vida, do ministério, da morte, da ressurreição e da ascensão do Senhor Jesus. Por isto, eles eram chamados de apóstolos, representantes legais do Senhor Jesus, desses fatos que compõem o verdadeiro evangelho. Por isso você vai ler no livro de Gálatas, Paulo escrevendo, dizendo aos Gálatas que, mesmo que ele, o outro discípulo, ou um anjo de Deus viesse dos céus, pregando um outro evangelho, a não ser este, que fosse condenado, fosse anátema. Portanto, os discípulos, com a vinda do Espírito Santo, que é Deus em espírito, o Espírito Santo não é uma força,
O Espírito Santo não é um vento, o Espírito Santo não é fogo, ele é Deus em espírito. Com o revestimento do Espírito Santo, os discípulos seriam fortalecidos, encorajados, movidos a falarem aquilo que mais tarde nós teríamos escritos na Bíblia como temos hoje. Portanto, esta era a obra do Espírito Santo nos discípulos. No capítulo 2, versículo 4 de Atos, a Bíblia diz que essa profecia do Senhor Jesus, do capítulo 1, ela se cumpre. Eu vou ler capítulo 2, versículo 4. Diz o seguinte, eu vou ler a partir do versículo 1 para ficar compreendido o assunto. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos ou concordemente reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de vento impetuoso e encheu toda a casa em que eles estavam reunidos ou assentados. Verso 3. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, noutros idiomas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Portanto, aqui está se cumprindo a promessa do Pai em Cristo Jesus, no capítulo 1, versículo 8, quando ele diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aqui o versículo 4 do capítulo 2 diz que eles foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo não entra, ele não apossa-se interiormente da pessoa, como que entrando dentro da pessoa, mas a Bíblia fala que eles seriam revestidos de poder. Obviamente, quando o Espírito Santo apossou-se, ou seja, ele apoderou-se dos discípulos do Senhor Jesus, o seu interior também foi transformado, foi revivido, recebendo uma nova vida, uma nova capacidade de poder testemunhar com ousadia, e realmente eles usaram de muita ousadia no falar sobre a morte, sobre a ressurreição, a ascensão do Senhor Jesus e também a sua volta baseado na promessa que ele fez. Então, o Espírito Santo agora estava movendo aqueles homens a testemunharem do Senhor Jesus, cheios do Espírito Santo. A partir desse momento, eles, agora movidos pelo Espírito, testemunhavam dos fatos que diz respeito ao Senhor Jesus. Suas palavras eram palavras inspiradas por Deus e eles eram homens e mulheres movidos pelo Espírito Santo. Observa que a palavra de Deus diz lá em Atos capítulo 2, que eles viram como, é uma linguagem figurativa, eles viram como que um vento impetuoso e que encheu toda a casa, distribuído como que língua de fogo, pousando sobre cada um deles, falando do poder do Espírito Santo, pelo qual eles estavam sendo agora ousados e usados como instrumento para que, movidos pelo Espírito Santo, como disse Paulo em Atos, constrangidos, levados pelo Espírito Santo, testemunharem do Senhor Jesus e daquilo que diz respeito à sua vida. Portanto, veja só que a palavra de Deus é muito clara quando diz que eles agora, movidos pelo Espírito, eles falavam a palavra de Deus. Que palavra é esta? Essas palavras que nós temos hoje escritas.
Tudo aquilo que eles falaram vieram a compor a Bíblia Sagrada, por isso que as palavras da Bíblia, elas são inspiradas. Eles não foram inspirados, mas eles foram movidos pelo Espírito Santo a falar em palavras inspiradas, as quais hoje fazem parte da Bíblia que nós usamos. Por isso a razão de 2 Timóteo capítulo 3, a razão de ter sido escrito por Paulo em 1 Timóteo, aliás, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, é exatamente isto. Olha o que ele vai dizer para nós. Vou fazer questão de ler 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e versículo 17. Sendo que os discípulos estavam cheios do Espírito Santo, qual é então o papel do Espírito Santo na vida daqueles que os têm? Olha o que diz o versículo 16 do capítulo 3 de 2 Timóteo. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Primeiramente, ele diz, ela é totalmente inspirada. O Espírito Santo estava inspirando a palavra que os discípulos e os apóstolos falaram em todo o livro de Atos. Portanto, poderíamos até dizer que o livro de Atos dos Apóstolos seria o livro dos Atos do Espírito Santo através dos discípulos. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para, primeiro, ensinar. Por isso que a palavra de Deus deve ser a base do ensino de todo aquele que prega a Bíblia, de todo aquele que prega a palavra de Deus. Porque o próprio Jesus, em Mateus 28, ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando todas as coisas que eu vos tenho mandado. Portanto, ele está dizendo que o que deve ser ensinado é a palavra inspirada, a palavra que está escrita nas páginas da Bíblia Sagrada. Ela é proveitosa para ensinar. Você precisa entender, eu preciso entender, nós precisamos entender que todo ensinamento bíblico e verdadeiro só pode vir da palavra de Deus. E ele vai continuar dizendo, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus, ou todo homem de Deus, seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Observa que todo o ensinamento, toda a correção, toda a instrução está em volta da palavra de Deus, essa palavra inspirada. E estas eram as palavras que o Espírito Santo os colocou nos apóstolos para que eles estivessem falando. Vou repetir mais uma vez o que está em Atos capítulo 2, para que haja essa compreensão total disso que está dizendo aqui Lucas no capítulo, aliás, o que está dizendo Paulo no capítulo 3, versos 16 e 17 de 2 Timóteo. Eles eram inspirados a falar em palavras inspiradas, quer dizer, dirigidos pelo Espírito Santo a estarem falando palavras selecionadas, dirigidas, inspiradas pelo Espírito Santo, e eles apenas eram usados como instrumentos de Deus para repercutir a voz do Espírito, a palavra do Espírito. Olha o que diz o versículo 4 do capítulo 2 de Atos, mais uma vez, para não ficar aqui uma confusão doutrinária. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, agora, conforme, de acordo, o Espírito Santo lhes permitia que falassem. Portanto, o mover aqui era do Espírito Santo. O inspirar aqui era do Espírito Santo. Eles eram apenas instrumentos para falar a diversas nações que estavam em Jerusalém, e eles disseram,
Pera aqui, mas não são galileus todos esses homens que estão falando? Como é que ouvimos falar na nossa própria língua, idioma que nós nascemos? Portanto, fica muito claro que a palavra dos apóstolos era uma palavra inspirada pelo Espírito Santo, porque eram palavras controladas pelo Espírito Santo, e eles apenas sendo usados como arautos de Deus para repercutir as palavras que o Espírito Santo dizia, falava e era traduzida pelo mesmo Espírito para aqueles que estavam ouvindo. Por isto, a fé, ela é pelo ouvir. E o ouvir sempre é pela palavra de Deus. Daí o apóstolo Pedro, fechando esse nosso assunto aqui, no capítulo 1, versículos 20, versículo 21, ele vai dizer para nós o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Lembra que nós lemos em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que toda a Escritura é divinamente inspirada, ou seja, é inspirada totalmente pelo Espírito Santo. Aqui Pedro vai confirmar as palavras de Paulo. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia é de particular interpretação. Nós falamos sobre isto na lição, na mensagem anterior. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem. Quer dizer, eles não inventaram palavras, eles não produziram aquilo que eles estavam falando. A oratória de Pedro e dos demais apóstolos era um resultado direto do Espírito Santo, daquilo ou daquele Deus por quem eles foram enchidos, segundo Atos capítulo 2, versículo 4. Nenhuma profecia da Escritura de particular interpretação, ou da vontade de homem algum, mas os homens, movidos pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus. Muito claro o texto. Portanto, voltando ao texto que lemos de Atos capítulo 13, versículo 9. Agora, Lucas escreve dizendo que o ex-perseguidor da igreja do Senhor Jesus, aquele homem que respirava ameaças e mortes contra os discípulos de Jesus, agora é um homem cheio do Espírito Santo. O que está dizendo Lucas é que a partir desse momento, tudo aquilo que Paulo viesse a falar seria uma direção do Espírito Santo. Ele seria movido pelo Espírito Santo a produzir palavras inspiradas. Por isso, o autor de 13 cartas. 13 cartas que passaram no cânon bíblico, foram aprovados ou aprovadas e por isso fazem parte hoje desse conjunto de 66 livros. Portanto, é muito interessante quando a gente faz uma comparação daquilo que o próprio Lucas disse no capítulo 2 de Atos, verso 4, e no capítulo 13, versículo 9 de Atos, sobre Paulo cheio do Espírito Santo. A partir de agora, eu quero trazer à sua memória, aqui para o nosso crescimento espiritual, aquilo que Paulo escreveu, aquilo que Paulo falou, palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Você vai ver e nós vamos perceber a diferença do Paulo do capítulo 9 de Atos para o Paulo dos capítulos posteriores ao capítulo 9, após ter tido aquele encontro com o Senhor Jesus. Se Deus permitir, na próxima mensagem ou nas próximas mensagens estaremos falando sobre este assunto. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Até lá, se o Senhor nos permitir.